Ontem, um assunto que repercutiu bastante: reajuste do IPVA. O deputado estadual Geórgio Passos, antes da sessão plenária, postou um vídeo nas redes sociais afirmando que faria um discurso sobre esta situação. Vamos ouvir. 20% de aumento no valor do IPVA. Tá sabendo? Você vai pagar mais caro para ter seu carro e sua moto. Vamos debater esse assunto na Assembleia hoje. Depois dessa postagem do deputado, uma série de outras foram feitas nas redes sociais também. Vídeos ou postagens em contas como o Twitter, criticando o governo do estado por esta situação. E é com ele que eu estou pela linha telefônica para conversar a partir de agora, o deputado estadual Geórgio Passos. Jornal da Fam. Entrevista. Deputado, muito bom dia. Obrigado por sua atenção ao nosso trabalho. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes da Fam FM. Meu caro deputado, o que é que está acontecendo? Como é que vai se dar esse reajuste do IPVA aqui em Sergipe? Veja, Narciso, primeiro ponto, deixando bem claro, não existe projeto de lei na Assembleia para isso. Por que não existe? Porque não precisa. O governo, dessa vez, pegou uma tática diferente para aumentar impostos em Sergipe. Eles vão atualizar, Narciso, a base de cálculo que serve para cobrança do IPVA. Eu até passei para a produção um extrato de um contrato, para que você, se puder ler, para que feche o nosso raciocínio. Hoje, o carro usado, todo mundo sabe disso, em virtude da pandemia, naquele momento que não tivemos, carros novos no mercado, em virtude da inflação, ele teve uma falsa valorização, na minha avaliação. Afinal de contas, por exemplo, do ano passado para cá, todo mundo viu que carro usado está mais caro. A lei que já existe sobre o IPVA diz que o governo vai calcular o IPVA com base no valor médio de mercado do veículo usado. Até aí, tranquilo. O que nós não concordamos é com o índice de atualização nesse momento que nós estamos passando. Você pegar, Narciso, atualizar essa tabela pela tabela FIPE, para mim é algo que vai prejudicar os motoristas. A FIPE é uma tabela nacional, muitas pessoas usam, mas nós temos que entender que é algo mais para quem negocia veículos, vende e compra, e que tem um balizador ali na FIPE. Mas a grande maioria dos nossos motoristas, que tem seu carro, que tem sua moto, Narciso, compram e ficam com esses veículos 3, 4, 5, 6, 8 anos, 10 anos com o mesmo veículo. E aí você, nesse momento que as pessoas passam dificuldades, esse reajuste vai ser pesado. Nós não vemos, por exemplo, o trabalhador em um ano recebendo 20% a mais de salário. Nós estamos vendo as pessoas tendo que conviver com o mesmo dinheiro e a inflação aumentando tudo. Se você vai no supermercado, mais caro. Se vai no posto de gasolina, mais caro. Ano que vem, se você receber o boleto de IPVA da forma que o governo quer fazer e comparar com o que você pagou agora em 2021, você vai perceber mais caro. Eu vou te dar, Narciso, um exemplo prático, até para ajudar os ouvintes a entenderem. Em setembro do ano passado, um carro, um Gol 1.0 2019, a FIPE cotava por R$36 mil. R$36 mil. Setembro desse ano, a FIPE já está cotando por R$46 mil. A alíquota do IPVA, 2,5%. Se você calcular 36 mil vezes 2,5%, se eu não estiver enganado, vai dar R$900, Narciso. Você pode fazer a continha aí também, vai me ajudar. E 46 mil vezes 2,5% vai dar 1.150. Isso representa, nesse caso, um aumento de mais de 25% no valor do IPVA.
E lógico que nós precisamos alertar a sociedade, mostrar o que está acontecendo no governo do Estado, porque o governo está pensando, nesse momento que a população está passando por dificuldades, sem emprego, pós-pandemia, apenas numa arrecadação. É tanto que, na previsão do orçamento que nós vamos votar aqui na Assembleia para o próximo ano, a arrecadação do IPVA está estimada em 313 milhões de reais para 2022. 313 milhões. Em 2021, essa arrecadação deve bater a casa de 250, 260 milhões de reais. Perceba o crescimento, e o crescimento vai acontecer com essa atualização. Mas sim, deputado Geórgio, a lei permite o governo fazer isso. Permite, Narciso, hoje a lei permite. Mas a lei permite também o governo, por exemplo, como aconteceu já em alguns outros estados, não atualizar pela FIP. Ele poderia, Narciso, nesse momento, se estivesse preocupado com o sergipano, pegar a tabela que serviu de base para o IPVA desse ano, por exemplo, e aplicar nessa tabela apenas a inflação do período, que já é alta, mas é bem menor do que a correção que a FIP faz. Ou seja, estão levando em consideração que o bem valorizou, mas aquele cara que tem uma moto, que trabalha de mototáxi para cima e para baixo, pagando gasolina cara, Narciso, está praticamente sem renda. Não se justifica você querer que ele pague ano que vem mais IPVA. É essa o nosso debate. Ontem alguns colegas, não sei se porque não acompanharam, né, o nosso pronunciamento completo, disseram que eu estava criando um fake news, que estava inventando uma mentira na Assembleia, porque disseram que iam chegar que eu tinha dito que ia chegar um PL. Eu nunca disse que ia chegar um projeto de lei na Assembleia. Você reprisou aí o meu vídeo antes do pronunciamento, e eu não falo em projeto de lei. E aí, Narciso, para fechar o raciocínio, para deixar bem claro o que pode acontecer, você lembra, governo João Alves, ele fez o seguinte uma vez com o IPTU de Aracaju. Ele não mandou nenhum projeto de lei para a Câmara, mas atualizou a base de cálculo do IPTU. Ele deu novos valores aos imóveis de Aracaju. E o que foi que aconteceu no ano seguinte? Aquele aumento de IPTU, que inclusive foi questionado na Justiça e depois foi limitado a um percentual. É a mesma coisa que o governo do Estado de Sergipe vai fazer agora. Se a Secretaria da Fazenda, e aí, Narciso, eu queria muito que alguém do Estado entrasse nessa entrevista e dissesse: deputado Geórgio, você está mentindo. Deputado Geórgio, nós não iremos atualizar a tabela do IPVA para o próximo ano. Narciso, eu me daria por satisfeito. Agora, eu sei que eles estão trabalhando, porque já contrataram a empresa FIP, você está aí com o extrato do contrato. Se a gente não falar agora, ano que vem, quando chegar os boletos, que a população chiasse, já não teria mais o que fazer, porque eles disseram: não, vocês já receberam, eu não posso mais mudar. E eu estou alertando praticamente 2 meses antes, chamando a atenção da sociedade 2 meses antes, para isso que pode acontecer. A minha fala vai estar sempre sendo feita nisso. Poderemos ter um aumento de até 25% de IPVA. Para mim, essa frase não tem correção. O que temos que avaliar é se o governo realmente vai ficar agora do lado do sergipano, fazendo uma correção, ou até, Narciso, não fazendo correção. A gente poderia lançar aqui o movimento Congela IPVA. O governador recentemente congelou o ICMS, né, da gasolina, não vai fazer mais aquela correção na PMPF. E ele fez uma grande comunicação aí nas redes sociais para os próximos 90 dias. Governador, vamos fazer a mesma coisa com o IPVA? Congela o IPVA, governador. Agora, deputado, uma informação. Este contrato que o senhor me envia aqui, o extrato dele,
ele é decorrente de um processo 1007/2021. Esse processo foi um processo de licitação, foi uma contratação por... Era isso que eu ia perguntar, certo. Foi por inexigência, né? Isso, porque como a FIP tem um know-how, isso a gente não pode discutir, né, a nível nacional na questão de preços de veículos, eles justificam a contratação direta por isso, e aí você perceba qual foi o objeto desse contrato, Narciso, porque eu estou na ligação, não tenho como ler agora. Aqui está a questão da atualização da tabela do IPVA. Aí eu pergunto, elaboração, né? Prestação de serviço para elaboração de preços da tabela do IPVA. Eu pergunto, é a primeira vez que a FIP é contratada ou é sempre a FIP que faz essa atualização? Narciso, nos últimos, pelo menos 2 anos, eu não pesquisei mais para trás, era a FIP que fez. E aí relembro só, o nosso cenário também era diferente desse que nós vivemos pós-pandemia. Nós temos que estar sempre, né, buscando também encontrar um meio termo, nem 8, nem 80. Em outros momentos a FIP atualizou e lógico que o mercado não estava super valorizado e por isso muitas das vezes o próprio motorista não sentiu. Mas no próximo ano, se eles fizerem, é o que eu digo, vai sentir muito. Uma moto na FIP ano passado, e eu boto referência a setembro, Narciso, porque a lei do IPVA diz que o preço, o valor da base de cálculo, né, para buscar o imposto, ele é baseado no mês de setembro do ano anterior à cobrança. Como a cobrança vai acontecer em 2022, o valor de referência que a Secretaria da Fazenda vai buscar é setembro de 2021. Uma moto, em setembro de 2020, custava R$9.000, uma CG, pela FIP. Então, para que o ouvinte possa compreender mais detalhadamente ainda, essa atualização é para quem vai pagar o IPVA no próximo ano? No próximo ano, ali, né, mês de janeiro e fevereiro, geralmente chegam os boletos. E aí, uma moto, 2021, uma moto, avaliada em 2021, uma moto 2019, valia R$9.000. Esse ano, essa moto está valendo já R$12.000. Ou seja, o cidadão tem uma impressão que está com um bem de maior valor, mas que, na verdade, esse cidadão, muitas vezes, não está conseguindo sequer pagar as contas, não está sequer conseguindo fazer a sua feira. Hoje a gente sabe quantos mototáxis passam necessidade, não só em Aracaju, mas aqui na nossa região agreste, né, que levam um cliente para um lado, leva para o outro, quando vai no posto de combustível, quando tem que fazer a manutenção da moto, quase não sobra nada. O pátio Barradas, que todo mundo conhece quando sai aqui, né, na BR para ir, por exemplo, para a Estância, que você olha para o lado direito, quantos veículos estão ali apreendidos, né, por falta de pagamento do licenciamento e, consequentemente, do IPVA. Ou seja, e é esse dinheiro que o Estado quer aumentar a sua arrecadação, tirando das pessoas. Então, assim, a gente não concorda. O Estado, não adianta dizer que não pode fazer nada. Pode, porque outros estados já estão fazendo, outros governadores já estão fazendo. Alguns... Poderia citar o exemplo, deputado, de outros estados que estejam fazendo esse tipo de procedimento? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul teve um anúncio agora recente do governador, se você pesquisar aí, ele vai dar, por exemplo, isenção no pagamento de IPVA de motos até determinadas cilindradas. O que o saudoso Marcelo Deda fez aqui uma vez no passado, não sei se você se recorda. Recordo. E depois Jackson voltou atrás e hoje a isenção é de motos de 50 cilindradas para baixo. Ou seja, Mato Grosso do Sul está fazendo, por exemplo, isso agora. Lá no Mato Grosso eles vão reduzir a alíquota de IPVA, melhor dizendo, de alguns veículos, a depender do valor. Então, ou seja, está se encaminhando. No Rio de Janeiro já tem proposta na Assembleia para não permitir a atualização da tabela do IPVA. E aí, aqui em Sergipe, nós vamos protocolar hoje, não um projeto de lei, porque eu entendo que meus colegas não iriam pautar, e se pautassem iriam dizer que a gente não poderia fazer esse tipo de projeto, mas no Rio de Janeiro tem esse projeto, mas aqui nós vamos apresentar na forma de indicação, pedindo ao governador que congele a tabela do IPVA. Porque, Narciso, não adianta eu dizer que não vai ter aumento,
Porque para você calcular o imposto, é base de cálculo vezes alíquota. Se um desses duas variantes aumenta, o resultado para quem paga também aumenta. É isso, né, que a gente vem chamando a atenção desde ontem da sociedade sergipana, sem fake news, diferentemente do que o meu colega deputado Zezinho Sobral, melhor dizendo, líder do governo, né, expressou depois da minha fala na tribuna ontem. Né, nós estamos falando com base em evidências, com base em um contrato que o Estado fez, e se o Estado disser, não, mas esse contrato não é para nada, mas nós vamos estar pagando esse contrato, você viu o valor, Narciso, 40 e poucos mil reais, e o objeto está bem claro, né? Lógico Tá, que o... R$ 41.834,28. A vigência do contrato de 20 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Ou seja, desde o último mês de setembro. E por que, Narciso, esse período curto e por que setembro? Como eu disse, setembro porque é a data de referência que a lei do IPVA exige. E dezembro porque na lei do IPVA também diz que o Estado tem que publicar até o final do ano para cobrar no outro o valor médio dos veículos. E aí daqui para dezembro sai uma publicação da Cefaz com todos esses valores. Por isso que esse contrato é curto, não precisa dela no próximo ano. No próximo mês vão fazer outro, se eles acharem interessante. E pega de setembro porque é o que a lei do IPVA diz. Então, assim, fica o alerta, Narciso. Espero muito, né, que alguém da Secretaria da Fazenda possa, ainda no seu programa, entrar, dizer que o deputado Geórgio Passos não está falando a verdade, dizer que não vai ter aumento de IPVA no próximo ano, que os motoristas podem, né, ficar tranquilos, que vão receber boletos com os mesmos valores, mas, infelizmente, Narciso, isso eu acho muito difícil eles fazerem, porque tudo caminha para o contrário. Até a própria previsão, né, de orçamento do próximo ano, como eu falei, é de crescimento para o governo dessa receita. Você acha que o governo já fez o orçamento prevendo essa atualização da tabela? Ou fez o crescimento normal, vegetativo ali, do que sempre aumenta de um ano para o outro, desta arrecadação com o IPVA? Veja, Narciso, pelo índice que tem lá, dá mais do que a inflação. Porque se ele está arrecadando aí 260, né, e vamos dizer que a inflação deu 10%, 260 mais 10%, vai dar quase 290, ok? Só que ele está colocando aí 313 milhões. Ou seja, está estimando um crescimento maior do que a inflação. E ele, como é que ele consegue esse crescimento maior do que a inflação? Com o aumento do IPVA. Se ele não tivesse perspectiva de aumento, ele só colocaria, né, ali, no máximo, a inflação. Mas você vê que eles já estão trabalhando com índices maiores do que a inflação na previsão orçamentária. Eu sei que isso significa previsão, pode se concretizar ou não, porque se o motorista não tiver dinheiro ano que vem, entre comer e pagar o IPVA, o cara vai preferir comer e vai arriscar, né, se um dia passar numa blitz, ser pego ou não. Lógico que o governo também usa da força do Estado para arrecadar, porque uma pessoa que tem um veículo, como a gente citou, um Gol 1.0 2019, que vai pagar 1.150 de IPVA se tiver a correção, não vai querer também perder esse bem, que é provavelmente o único bem móvel o móvel que ele tenha. Então, assim, ele vai sacrificar a família do cidadão para poder receber dinheiro. Então, assim, é um momento de bom senso, Narciso, eu acho. É um momento de tranquilidade. Eu acho que é um momento agora que, inclusive, o próprio governador está muito feliz, né, por causa daquela decisão do TSE, que ele poderia, nesse momento também, não deixar os sergipanos tristes. Ele poderia, não, realmente dá para a gente aqui no Estado, né, se repetirmos a tabela, de termos uma arrecadação bacana. É o que eu disse, esse ano eles vão arrecadar, Narciso, mais de 260 milhões de reais com o IPVA. Eles vão arrecadar mais ou menos isso, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende daqui para o final do ano, mas vão arrecadar um valor considerável. Quem pega a tabela de arrecadação do Estado só de IPVA, eu vou fazer esse levantamento e vou te passar, Narciso. Você vai ver que o IPVA foi uma das receitas que vem crescendo ano após ano acima da inflação. Acima da inflação. Ou seja, perceberam, né, e aí devem
terem usado alguma tática para que isso acontecesse. Ou seja, o IPVA aumentando, né, aumentando, as pessoas sem conseguir mais pagando. E é esse a nossa preocupação. Ninguém, Narciso, conseguiu aumentar seu salário em 20% em um ano. Ninguém. Servidor do Poder Executivo, 10 anos sem aumento. Quem trabalha na iniciativa privada, no máximo ali aquela correçãozinha do salário mínimo. Depois do salário mínimo praticamente não se ganhou nada. Né? As pessoas que trabalham como autônomas suando aí, né, para tirar o pão de cada dia. Então o governo tem que entender também que temos o princípio ali, né, da capacidade contributiva. Não adianta apertar demais, Narciso. Porque se apertar demais, a população não vai ter o dinheiro e não vai pagar. E Deputado, aí vai ter que arrumar uns 3 barradas para botar esses veículos depois. Deputado, eu tenho uma série de ouvintes aqui querendo interagir com o deputado Geórgio Passos. Na pauta, o IPVA. Segundo o deputado, nós teremos reajuste do IPVA em 2022, em virtude do governo ter mais uma vez contratado a FIP para atualizar a tabela de cobrança do IPVA aqui em Sergipe. Esta atualização servirá para a cobrança do IPVA em 2022. O deputado já registrou aqui que podemos ter aumentos que podem chegar a 25%. Meu caro deputado Geórgio Passos, fique à vontade aí para interagir com o Geraldo. Narciso, só uma correção, né, para todos os ouvintes. Desde o início que eu venho dizendo que não existe projeto de lei na Assembleia. Deputado não vai votar isso. Na verdade, o governo já está se fazendo usar uma lei que já existe desde 2003 do IPVA para atualizar, e quando ele atualiza a base de cálculo, não precisa passar na Assembleia. A nossa luta agora, minha e que eu estou tentando convencer os demais deputados, é que devemos lutar para o congelamento dessa tabela que serve de base de cálculo para a cobrança do IPVA. Então, só fazer esse registro, e Geraldo realmente foi ali na ferida. As pessoas não estão conseguindo aumentar a sua renda, mas as despesas, infelizmente, estão fora de controle. Eu tenho pela linha telefônica o deputado Zezinho Sobral. Chegou na hora certa, viu, Zezinho? O ouvinte já estava cobrando aqui uma voz da bancada governista. Vamos ouvir. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia, deputado Geórgio Passos. Parabéns, deputado. Narciso, mas a culpa não é do governador, não. A culpa é da nossa população, dos nossos eleitores. A culpa é dos eleitores, porque elegeu a maioria dos deputados da bancada do governador. Isso não existe. Tá aí o exemplo. Cadê o deputado da bancada do governador? Por que não vai aí ao vivo desmentir o deputado Geórgio Passos? Bom dia, Narciso. Mérix, Jatobá. E ele chegou, líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Zezinho Sobral. Bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia, Geórgio. Estou lhe ouvindo aqui, meu caro amigo. Há pouco que eu estou lhe ouvindo. Meu caro Zezinho, dentro desta polêmica, houve divergência ontem na Assembleia Legislativa. Após a fala do deputado Geórgio Passos, o vídeo postado nas redes sociais, várias outras pessoas postaram a informação. Geórgio já corrigiu aqui de que não há projeto, mas várias outras pessoas postaram nas redes sociais a informação de que um projeto estava sendo enviado para a Assembleia Legislativa para o reajuste do IPVA. Bancada do governo, qual versão apresenta sobre este fato e como se posiciona diante desta polêmica, deputado? Fique à vontade. Ô, Narciso, vamos esclarecer, né, meu caro amigo? Eu acho que é importante a gente esclarecer para a população, para todos aqueles que estão nos ouvindo, porque a população, às vezes, é envolvida numa trama mais ampla. Quando o deputado Geórgio falava na tribuna sobre este aumento do IPVA, repare, no mesmo instante estava postado no Twitter da delegada Daniele Garcia, estava postado no Face ou no Insta do Coronel Rocha, tudo isso tem print, viu? Foi produzido, recebi hoje da minha irmã um vídeo que está rolando de uma mulher que dizendo, no mesmo instante que Belivaldo é absolvido, manda uma carta de maldade para a Assembleia aprovar aumento de IPVA. Eu quero dizer à população sergipana que está nos ouvindo, ao amigo que ligou aí do Jatobá e a todos aqueles que estão nos ouvindo, vocês estão sendo enganados mais uma vez. É uma grande mentira, é fake news. O que é fake news? Mentira, falta de verdade. Não existe
na Assembleia nenhum projeto para aumento de IPVA. Eu vou repetir para a população sergipana nos ouvir. Não existe na Assembleia nenhum aumento de IPVA. E quero dizer que a mentira foi tão bem plantada que nem o deputado George está conseguindo desmentir isso. Veja, ele desde que o programa começou, disse, olha, eu quero dizer à população que não tem projeto na Assembleia. Porque a estratégia da produção do fake, da mentira, antecedeu a fala dele. E circula nas redes sociais e o print existe. E as pessoas que têm força política, que disputaram eleição, que tramitam no ambiente político, têm que ter cuidado para não transmitir mentiras à população, para não colocar a desesperança, para não colocar a dúvida na cabeça das pessoas. População sergipana, não existe na Assembleia Legislativa nenhum projeto que aumente o IPVA no ano que vem. Ponto. Segundo, e vou dizer porque, quando você, de boa fé, pega um card e da pessoa que você acredita, que postou na rede social, dizendo que tem o projeto que aumenta 20% e propaga, isso é fake. E quem posta é fake. Nós vamos fazer a representação contra todos. Já pedi ao presidente da Assembleia que representasse todos esses que estão propagando a mentira. Fizemos os prints, vamos pedir que o setor jurídico represente. Estou falando do deputado George. Veja, a mentira foi tão bem plantada que nem o deputado George está conseguindo reverter. Ele falou, disse aí que não tem projeto, que o que ele está discutindo é uma tabela, que as pessoas vão saber que tabela é essa, é a tabela FIP. O deputado defende que não haja correção na tabela FIP. Veja, a tabela FIP não depende de governo nenhum para ser corrigida. A tabela FIP é uma tabela que a gente usa para compra de carro em qualquer estado do Brasil, em qualquer lugar que tenha referência. Vou fazer no ditado popular. A tabela FIP é usada desde quando King Kong era Saguinha e Adão era cadete, desde que o mundo é mundo que se usa a tabela FIP. Então, veja, a discussão que o deputado de hoje propõe é tem nada a ver com o projeto da Assembleia, tem nada a ver com o aumento do IPVA. O IPVA é cobrado à base do carro novo. Quando você vai lá, que tira uma fatura e compra um carro novo, cobra o IPVA, que é em cima do valor da venda. Se o carro aumentou, o IPVA é mais caro. Se o carro baixou, o IPVA é mais barato. O carro ficou velho, o IPVA vai reduzindo. Ponto. É isso. Não tem mudança nessa questão. O que o deputado defende e a Assembleia defende, e eu também defendo, é outra propositura. Olha, veículos de baixo custo, motocicletas, podia se utilizar a tabela antiga e não utilizar a tabela nova quando ela for produzida. Veja a população sergipana. Quando chegar a tabela. Essa é uma propositura. Agora, a mentira espalhada no estado de Sergipe pelas pessoas precisa ser esclarecida. A população. Vou repetir. Não existe. E o deputado George está tentando desmistificar essa conversa e não consegue. Porque as pessoas aliadas ao grupo dele propagaram nas redes sociais de que havia na Assembleia um projeto dizendo que aumentou em 20% o PVA ano que vem. É mentira. A fake news, para botar na nossa linguagem, é mentira. É produção de resultado falso. E nem o deputado George está conseguindo desmentir isso. Veja como isso é forte. Agora, deputado Zezinho Sobral. Então, veja, só simplificando, não, Betinho, me permita, só simplificando. Espalharam uma mentira, o deputado George também não está conseguindo desmanchar. E dizer que você pode discutir, pedir, fazer uma indicação, isso é o que a gente faz na Assembleia todo dia, eu não concordo. Não vejo nenhuma dificuldade nisso. Agora, não dá para a gente trazer para a sociedade uma discussão falsa, porque isso não é política, isso é antipolítica. Isso, na verdade, na lei de hoje é crime, e a população sergipana que espalhar os vídeos dizendo que tem projeto na Assembleia e que espalhar os cards que foram feitos por essas pessoas, por esses políticos, comete crime, porque isso não é verdade. Então tomem cuidado com o que vocês estão ouvindo e espalhando e não dê credibilidade a essas pessoas que estão costumeiramente espalhando fake na rede social. Ponto. Eu pego aqui pela pergunta do professor Cristiano Aires. Deputado Zezinho, o senhor garante que não vai ter aumento do IPVA em 2022? E aí eu complemento de forma mais ampla. Houve algum ano, a partir o próprio George Passos disse aqui que já tem mais ou menos uns 2 anos que a FIP é contratada, ele não soube precisar para os anos anteriores. Houve algum ano em que a FIP foi contratada, em que não houve atualização dessa tabela, deputado Zezinho Sobral?
Meu querido, quem acompanha a tabela FIPE, veja, quem acompanha a tabela FIPE, ela precisa entender que a tabela varia de acordo com o ano. Por exemplo, um carro que é 2009, este ano ele vale um valor. No ano que vem, um carro que é 2009 é mais barato ou não é? Ele tem um ano a mais, ele fica mais barato, paga menos IPVA. Agora, você está me fazendo uma pergunta, essa pergunta é uma pergunta, me permita a sua inteligência e com respeito à sua habilidade, difícil de responder. Você me faz uma pergunta que não tem resposta. Por exemplo, garante que vai aumentar o IPVA vai aumentar no preço do carro novo. O carro novo vai aumentar. Se o carro novo aumentar, o IPVA aumenta na mesma velocidade. Tem nada a ver com lei, tem nada a ver com nada. E o IPVA vai baixar para o carro que não tiver mercado. Por exemplo, tem carros que você compra que o pessoal diz assim, esse carro é um casamento no civil. Você compra, mas não tem a quem vender. Não é verdade? E então, aí o carro cai muito o preço. Quando chega lá, determinados sedãs de algumas marcas, você compra o casamento no civil. É muito bom, é ótimo, maravilhoso, mas não tem valor de revenda. O carro que não tem valor de revenda, eu garanto que vai baixar. Agora, um carro que é muito valorizado, determinados carros você compra, e às vezes o carro permanece aquele valor durante muitos anos. Esse daí não vai baixar, mas o outro vai. Então veja, nós estamos numa discussão de mercado que não tem nada a ver com política, tem nada a ver com assembleia, não tem nada a ver com postura e que não pode ser conduzida de forma errada para convencer o cidadão de uma coisa equivocada, para iludir o cidadão, para implantar a mentira, para implantar a deslealdade no processo político. Política é uma coisa. Eu fiz uma indicação para que não se aplicasse a nova tabela. Ótimo, parabéns, eu concordo, as porretas. Se ela vai ser possível ou não, vai se calcular, vai se ver se há renúncia de receita, se essa renúncia vai ser compensada aonde. Porque eu posso apresentar um projeto dizendo o seguinte, a partir de amanhã ninguém paga mais tarifa de ônibus. Todo mundo, poxa, que deputado porreta. E quem é que vai pagar essa conta? Por quê? O combustível existe, o salário do motorista existe, o pneu tem que ser feito. Quem vai pagar a conta? Então, esse tipo de política que não tem consequência, é eleitoreira, ela é uma política frágil, sob o ponto de vista de sustentabilidade, de responsabilidade e de ética, ela não pode prevalecer. Discutir uma proposta de manutenção de tabela, eu concordo, apoio, vamos abordar o tema, vamos encontrar onde é que haverá compensação de receita. Não é verdade? Porque ele sabe que nenhum Estado pode renunciar à receita, porque é crime. Crime. Então, na sua Mas opinião... se eu apresento uma redução, eu compenso. Na então, sua veja, opinião, a essa forma é como o assunto está sendo abordado é para pegar o lado frágil, digamos assim, do cidadão, que tem esse apelo pelo não aumento de taxas? É isso que o senhor está querendo dizer, deputado? Não, veja, mas não tem nenhum aumento de taxa. Vou repetir, não tem aumento de taxa. Isso é mais do que uma política equivocada, isso é um crime. O que foi publicado dizendo que tem projeto na Assembleia para aumentar a taxa e não tem taxa, Narciso, é crime. E as pessoas que propagam isso é crime. E o deputado George não está cometendo crime, porque ele está dizendo, e as pessoas não estão querendo ouvir mais, porque já estão impregnadas da informação daqueles que disseram que tem um projeto que a Assembleia vai aprovar o IPVA, que a bancada governista vai aprovar. George não consegue desmentir o povo dele. Como é que... Entendeu agora? Então, isto é crime. E quem propaga isto também está fazendo crime. Vou repetir para você e para a população sergipana. Não existe na Assembleia, ouça, nenhum projeto para aumentar a taxa de IPVA. Ponto. Quem publicou isso mente e comete crime. O deputado George está aí desmentindo isso. Ele já disse inúmeras vezes, não tem projeto. A minha defesa em relação à tabela... Precisa dizer que é a tabela FIPE também, para as pessoas saberem. Ele quer que baixe a tabela FIPE. Não se baixa a tabela FIPE. Pode-se não utilizar a nova, se ela for mais prejudicial, porque às vezes a tabela nova, o carro diminui de preço. Então tem que utilizar ela. É uma questão mercadológica, não tem nada a ver com projeto de lei, não tem nada a ver com bancada, não tem nada a ver com taxa. O servidor não teve aumento e aumentou a taxa. Mentira, que não. Não é que o servidor não teve a correção, não teve a correção. Mas a taxa não aumentou, é a mesma, mesmo percentual. Se o carro baixar de valor, porque é daqueles que não tem revenda, a taxa vai baixar. O Newton Coelho, a taxa aumenta. O Newton Coelho diz aqui, deputado, o último reajuste da tabela FIPE foi em 2013. Deputado George Passos, fique à vontade para interagir com o deputado Zezinho Sobral. Veja, Narciso, deixar bem claro, vou reafirmar, se o governo pegar como parâmetro a tabela FIPE, vamos ter sim aumento de IPVA ano que vem. Isso é claro, eu dei o exemplo, Narciso, de um Gol 1.0. Eu dei o exemplo de uma moto CG, que pela tabela FIPE, uma moto CG 2019,
que pela tabela FIP aumentou de 9 para 12 mil reais. Ou seja, vai incidir mais imposto, sim. Isso é fato. Isso ninguém se discute. Agora, vamos lutar para o governo não usar como parâmetro esse ano essa tabela que ele já fez, inclusive, o contrato com a empresa aí, né, FIP. A FIP sempre existiu. Mas o governo é que vai dizer se ele vai atualizar a tabela dele pela FIP ou por outros mecanismos. A lei também diz isso. Ou seja, o cidadão sergipano tem que compreender, né, que quando também o meu colega deputado Zezinho Sobral diz que não vai ter, que carro usado está mais barato do que o ano passado, não está. Não está. Temos vários carros que aumentaram de preço. E com isso, pode ter também o aumento no IPVA próximo ano. O governo está prevendo aumento na arrecadação do IPVA próximo ano. E a gente sabe que não é só por causa dos carros novos, né, que o mercado de carro novo é muito limitado no estado de Sergipe. Né, tem um número ali que a Secretaria da Fazenda tem uma noção pelas vendas dos anos anteriores. Mas, no momento que eu pego, e para mim aí é onde é que está o ponto de discussão que eu vou levar de novo para a Assembleia hoje. Quando a gente pega, Narciso, a renda do trabalhador, ninguém conseguiu ter renda aumentada no percentual que se pretende fazer de correção, por exemplo, dos veículos. É uma questão de mercado. Mas se o governo quiser também, chega ali e congela a tabela. Essa história de que renúncia de receita, Narciso, na Assembleia, quando querem, fazem tudo. Concedemos um benefício para a Ambev, uma cervejaria que vai beneficiar ela, para produzir uma cerveja à base de laranja. Diminuímos o ICMS para a Ambev nesse caso específico. Agora, toda vez que é para ajudar a população, a desculpa é a mesma. É a questão de renúncia de receita, é isso, é aquilo. Vimos isso nas taxas do Detran. Quando conseguimos baixar 5 taxinhas do Detran e depois o governo disse que teve um grande prejuízo. Nunca teve grande prejuízo no Detran. Então, assim, eu estou dando outros exemplos, né, para dizer e deixar bem claro à sociedade sergipana que precisa ser feito sim um movimento contra o governo do estado de Sergipe, pressionando também, deputado Zezinho, a Assembleia, porque a Assembleia pode fazer a interlocução com o governo. Então, se a população pressiona a Assembleia, é importante que também nós, deputados, vamos nos mobilizar ainda mais para pedir ao governo, né, que congele essa tabela esse ano. Nós estamos falando num pós-pandemia. Pessoas que perderam empregos, pessoas que viram seus comércios fechados, pessoas que estão passando dificuldade. É tanto que chegou na Assembleia mais uma vez a ajuda do Cartão Mais, que o senhor falou ontem com tanta propriedade, um projeto bom do governo, que distribui renda, e o governo está fazendo isso por quê? Porque está sentindo que a população a cada vez mais está com menos dinheiro. E não é porque um mototáxi tem uma moto que antes valia 9, que hoje vale 12, que a vida desse mototáxi melhorou. Não podemos afirmar isso. Deputado Geórgio. Não podemos. Deputado Geórgio, deputado Zezinho, eu peço aos senhores 3 minutos de paciência, porque eu tenho um intervalo comercial e tenho aqui uma lista de ouvintes para interagir com vocês. A exemplo, por exemplo, do André Carvalho, que diz aqui: quero ver... André Carvalho não é o assessor de comunicação não, viu? É um outro ouvinte aqui, acredito que seja advogado ele. Quero ver a oposição, se pegasse o governo, se iria abrir mão de toda a arrecadação. Vai governar com o quê? Vai reformar rodovias com o quê? Oportunismo demais, diz aqui o André Carvalho. Quero que vocês, cientista político, ele está me corrigindo aqui. Obrigado, André, pela sua interação de sempre conosco aqui no Jornal da Fã. Quero comentário de vocês dois sobre esta postagem aqui do André Carvalho pelo 999525714, interagindo conosco, e outros ouvintes também que estão aqui participando. 3 minutinhos e a gente volta após o intervalo comercial. Não sai da sintonia. Não tem reajuste, vamos ter ou não vamos ter aumento? O líder do governo, Zezinho Sobral, e o líder da oposição, Geórgio Passos, estão divergindo aqui, apresentando suas opiniões. Eu achei interessante aqui a mensagem enviada pelo Érico Melo. Ele diz o seguinte: a posição dos parlamentares nessa matéria mostra como uma narrativa pode ser usada. Os dois são certos e tudo depende de que lado político você acredita. É verdade que o IPVA não vai aumentar. A alíquota continua a mesma, em torno de 2,5%.
É verdade que o IPVA vai aumentar com o aumento do valor dos veículos na tabela FIPE, em torno de 20% a 25%, os proprietários de veículos irão pagar mais que no ano passado. Aí ele dá o exemplo de um cliente dele que que teve uma atualização do valor de um Corolla de 81 mil para 101 mil. Pagou 2.025 este ano, próximo ano deve pagar R$ 2.525 de IPVA. Vamos ouvir o povo, Wendel Lessa. Jornal da Fam, com o povo no ar. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvintes. Wellington Barros. O deputado Jorge Passos está deixando bem claro que não existe projeto. Por mais que tenham tentado botar fake news, Zezinho, faça só um negócio. O deputado está mentindo com relação à atualização da tabela, sim ou não? Somente isso. Vamos esquecer o projeto. Se alguém lançou fake news, que pague lá na frente. Mas diga só, deputado George, o senhor está mentindo, não tem atualização de tabela de PVA. E encerra a discussão. Estou no aguardo da resposta. Obrigado, Narciso. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia, ouvintes da FM. Aqui quem fala é Sandro Márcio. Narciso, nenhum aumento de impostos é viável no Brasil. Principalmente num momento difícil desse, né? De caos social e arroxo salarial. A exemplo de servidores públicos mesmo do Estado, está há quantos anos sem aumento? Então não é justo ninguém pagar a mais, né? IPVA e nenhum imposto público. Viu? Porque o caso é muito sério, Narciso. E aproveitando a oportunidade, eu pediria ao governador para ele dar isenção de IPVA para os veículos que são convertidos a GNV. Que o combustível líquido está muito caro, as pessoas estão adquirindo um kit de GNV, instalando seus veículos, né? Para trabalhar e viver sua vida tranquila. Já que é um combustível limpo, né? Polui menos que os outros, por que não dar esse incentivo? Uma isenção de IPVA. Um bom dia e obrigado. Narciso, bom dia. Só participando também dessa discussão aí sobre esse tema polêmico aí do aumento da tarifa do IPVA. E fica a responsabilidade nesse momento aí na mão dos deputados, dos nobres deputados estaduais, que eu tenho certeza que nesse momento difícil eles não vão dar esse tapa na cara do povo sergipano, entendeu? Precisa rever esses conceitos aí do governador para que não venha penalizar ainda mais o povo sergipano que é tão sofrido. Olha, uma informação antes de passar para os deputados estaduais. A SSP envia nota aqui informando que a Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Polifeno. Polícia Civil desarticula grupo que fraudava certidões de nascimento para obtenção de RG falso em Sergipe. Então, atenção, a SSP deflagrou a Operação Polifeno da Polícia Civil. Ela teve como objetivo desarticular grupo que fraudava certidões de nascimento para obtenções de RGs falsos aqui no estado. Daqui a pouquinho, mais detalhes aqui no Jornal da Fam. Deputados, eu tenho ainda um pouquinho mais ouvintes, mas para não ficar um bloco muito grande, nós vamos dividir assim. Eu vou dar a palavra a vocês dois e aí volto para a gente encerrar com mais ouvintes e a palavra final de vocês dois para a gente encerrar este assunto aqui no Jornal da Fam. Já agradecendo a atenção de vocês ao nosso trabalho. Deputado Jorge Passos. Veja, Narciso, com relação ao cientista político, quando perguntou o que a gente faria se fosse situação, se iria viver sem imposto. Não, nós estamos dizendo que o imposto já existe. O que nós não queremos é que o cidadão pague um aumento de quase 25% ano que vem. Nós não vamos inviabilizar o Estado por isso, não. Não dá para chegar e, como se diz, né, matar a galinha dos ovos de ouro, que é o contribuinte. Porque se o contribuinte não conseguir pagar, o Estado fica sem arrecadação e ficamos também sem benefícios. Então esperamos aí a sensibilidade, né, do governo, a sensibilidade da Secretaria da Fazenda, né, que veja, porque já estão ganhando muito no ICMS, a base de cálculo, por exemplo, da gasolina subiu muito, então o governo subiu muito a sua arrecadação do ICMS. Ele poderia, pelo menos no IPVA, dar uma aliviada, manter a mesma tabela que ele usou ano passado,
sem correção, congelada, para que as pessoas pelo menos pudessem tentar licenciar o seu veículo. E também espero, né, do deputado Zezinho, a resposta do ouvinte, que diga: deputado Geórgio, você está mentindo, não vai ter atualização na tabela ano que vem. Eu me daria por satisfeito, Narciso. Com relação às postagens, eu acho que é importante, Narciso, também você depois, a produção, se puder entrar em contato, né, com o Coronel Rocha e com quem mais publicou, porque nas minhas redes sociais, né, quem viu, o próprio deputado teve a oportunidade de ver, provavelmente, a assessoria, nós nunca falamos em projeto de lei na Assembleia. Nós estamos reafirmando que o governo pode aumentar o IPVA do seu carro, da sua moto, ouvinte, com base na mudança da base de cálculo. E aí, aumentou base de cálculo, com certeza, como o Érico fez o cálculo, veja como subiu, né? Como vai subir se isso acontecer ano que vem. Deputado Zezinho Sobral. O deputado Geórgio esquece de afirmar, e eu vou pedir a Vossa Excelência, em nome da ética, em nome da verdade, o senhor reafirme. Deputado, posiciona só um pouco melhor seu telefone, que está um pouco distante sua voz. Está ouvindo agora? Melhorou, Narciso? Agora sim. Melhorou agora? Melhorou agora? Melhorou. Veja bem, eu só peço ao deputado Geórgio que reafirme mais uma vez. Ele disse que não publicou nas redes sociais, que não tem. Eu gostaria que ele fizesse como fez desde o começo, porque ele sabe as consequências do que ocorrerá. Vou pedir a representação de todos aqueles que postaram fake news. Vou pedir que o presidente da Assembleia represente na polícia e na justiça quem está querendo enganar o povo sergipano. Isso não pode passar incólume. Ponto. Houve a publicação, os prints existiram e tem vídeo rodando, dizendo vai ter aumento, que o governo mandou o projeto na Assembleia e atribuindo aos colegas deputados, e aqui eu falo em nome dos colegas também, porque estão sendo achincalhados pelo seu eleitorado por uma mentira, por um fake, ponto. Isso precisa ser dito, porque o grupo que acompanha o deputado Geórgio, que pese ele ter sido, dele não ter postado na rede dele, postou nas suas redes e difundiu e espalhou naquele grupo de militância digital que o atende essa questão do fake, do projeto de aumento de IPVA. É mentira. Agora, vou dizer à população sergipana por que é que isto foi plantado exatamente ontem. Porque nós tivemos acompanhando no estado de Sergipe toda a ansiedade e a expectativa do projeto, do processo que envolvia o governador Belivaldo e a vice-governadora Eliane, que obtiveram uma vitória de 6-1. Como disse ontem, prevalecendo o bom senso, porque aqueles que não conhecem do direito com profundidade podem duvidar ou podem interpretar que abuso de poder político é algum comportamento antiético, é algum comportamento imoral ou indecente que tivesse sido cometido por Belivaldo e Eliane. Então, essa inocência declarada nos tribunais por aqueles que fizeram uma avaliação minuciosa prova que nós estamos falando de uma condução ética no estado de Sergipe e a população estava solidária ao governador. E o segundo ponto, que é esse o mais complicado para a oposição. Como é que se faz oposição em Sergipe quando você tem um governador e um governo que paga a folha em dia, que estava com o aposentado atrasado e botou o aposentado para receber em dia, e que tem propostas de avaliações, de correções para o ano subsequente pela primeira vez em vários anos. Não que não tenham tido crescimento, porque aqueles que aprovaram seus planos de carreira estão evoluindo naturalmente, mas que tem uma proposta há muito tempo. Segundo, nós estamos na capital, Narciso. A gente viu aqui o centro de convenções ser reaberto e está com uma perspectiva de agendamento até 2023. Sergipe tem 7.500 leitos de hotel. O secretário Salles está atrás de trazer investidores para colocar mais 2.000 leitos, porque a gente precisa para atender somente a demanda nova que o centro de convenções está trazendo em relação ao turismo. Segundo, você vai para a Orla da Atalaia, está lá o Centro de Galeria J. Inácio foi inaugurado, a Orla Sul em obra. Quem foi domingo na praia, né? Quem teve a oportunidade de dar um passeio na Orla viu a ação e o investimento que o governo está fazendo na capital. Significativo, importante, estratégico. Galeria J. Inácio reaberta. A gente vai para o interior, aí vê lá, Centro de Excelência sendo inaugurado, Monte Alegre, Glória, São Cristóvão. A gente vê rodovias sendo inauguradas, ordem de serviço sendo dada, pró-rodovias com 400 quilômetros recuperando, mais 800 quilômetros do pró-rodovia 2. Já hoje disse,
chegou na Assembleia, enquanto o governo que ele defende, né, o grupo político que ele defende, cancela o Bolsa Família e não diz quando é que vai ter, e a população está recebendo, o governo do Estado de Sergipe, com as suas fontes normais, sem aumento de alíquota, eu quero dizer que não haverá aumento de alíquota. Isso é mentira, isso é fake, estou dizendo. E segundo, vai lá e manda o cartão mais, está lá o projeto, prorroga por mais 3 meses, o projeto que foi criado para a pandemia, já fixou 5 mil beneficiários, tem 20 mil famílias e aumenta em R$30 a contribuição e a distribuição de recursos, fruto de uma austeridade fiscal. Um Estado que tem 8% de investimento, um Estado que é o segundo do Brasil, proporcionalmente, em geração de emprego e renda. Como é que essa oposição vai se sustentar de uma única forma, da pior forma, enganando a população? Perfeito. Discutindo Deputado, temas que não podem ser abordados. Me permita falar, Narciso, eu lhe aguardei seus 3 minutos e todo mundo. Então, discutindo temas que não são abordados. está permitido como sempre. Agora, só peço que o senhor seja sucinto, porque eu tenho mais ouvintes aqui para poder interagir conosco. Mas eu preciso aproveitar para dizer aos ouvintes o que é que estão dizendo. Então, quando você desconstrói a classe política numa política negacionista, numa política ilusória, de dizer que pode mexer... Qual é o governo que mexe em tabela FIP, meu querido? Como é que o governo vai dizer que seu carro custava 80, agora custa 100? Ótimo que você ganhou 20 mil, seu carro valorizou. Tudo bem, vai dizer o quê? Vai desvalorizar o carro do cidadão? Olha, era 80, agora é 70, você perdeu 10, vai pagar menos imposto. O cara quer ganhar mais, paga mais, é lógico. É pela lógica, a gente não pode iludir as pessoas. Está sacrificando o trabalhador. O cara tinha um carro de 80, pagou 100. Foi o que o menino disse. Maravilha, amigo, você ganhou 20 mil. Bom negócio para você. Graças a Deus que seu carro valorizou. Ótimo. Então, veja, para o usado. Para o novo, eu acho ruim, que é mais caro para você adquirir um carro novo. E a tabela e o preço do IPVA do carro novo é na nota fiscal, filho. Ninguém muda preço de contrato de carro. Então, nós estamos discutindo uma coisa que não tem lógica. Iludindo a população, fazendo uma política negacionista, uma política que não é a verdadeira. Okay. A política verdadeira é o que a gente está vivendo em Sergipe. É mais emprego, é mais obra, é mais serviço, é austeridade fiscal. O senhor conclui seu raciocínio já, deputado, para que a gente possa ouvir o povo aqui no Jornal da Fã. E Magna Santana tem uma pergunta aos 2 deputados. Vamos lá, Wendel Lessa. Muito bem, Narciso, é isso aí. Então, veja bem, a proposta de se reduzir o IPVA de veículos, seja ele moto, carro, com valores abaixo, isso é interessante. E provavelmente até aqueles táxis, os veículos que são utilizados para o proprietário ganhar o pão de cada dia, né? Aquelas motos mais simples que as pessoas também usam para fazer entrega, para rodar de motoboy, porque aí sim está beneficiando o consumidor, entendeu? Aqueles caras que tem carro de 200, 300, 400 mil, esses podem pagar um IPVA mais caro. É o que é discutido hoje em Brasília, que eu não sei quando vão aprovar, a questão da diferenciação do imposto de renda, que quem ganhe mais, pague mais, os ricos paguem mais e os outros paguem uma taxa menor. Obrigado, Narciso. Bom dia, Narciso, e a toda a sua equipe. Me pergunta ele aí, Zezinho Sobral, qual é o carro que não tem revenda hoje? É aquele que tá lá, que não tem pneu para rodar, meu filho. É aquele que tiver em dias, 1 ano. O cara vai no leilão, compra o carro que tá aqui o mesmo preço daqui de fora. Como é que pode? Quem é que ganha nisso? É o comprador ou o vendedor? Porque hoje em Aracaju você não vê um carro velho. Aí é demais, hein? Mas tá bom. Tá aí pra gente pagar. Quer dizer que meu carro custa 41 mil na tabela FIP. Tabela FIP, quem é que paga o preço da tabela FIP do carro? O cara pede para vender o carro no valor de 43, só quer pagar 35, 38. Como é que vale isso na tabela FIP? Só o valor da tabela FIP, aí todo mundo quebra desse jeito. Eu não vou vender meu carro. Vou andar de carroça e de cavalo, que eu não vou pagar nada, IPVA nenhum. Narciso, o orçamento do meu carro era 930, ele foi para 115 reais. Quando foi que aumentou no outro mês? Diga aí, como é que não tem taxa desse jeito? Pergunta aí se é crime esse negócio, esse valor aí desse carro meu. Que é 2015, era 930. E depois no outro mês foi para 115.
Bom dia, Narciso. Aqui é Alexandre, motorista de aplicativo. Narciso, eu concordo com a fala aí do deputado Jorge Passos, porque um carro 2013, que no ano passado ele custou 27 mil, que foi o caso de um Prisma 2013, ele custou 27 mil o ano passado. Hoje ele está custando 35 mil. Então, aumentou 8 mil em um carro 2013. Ele não teve desvalorização. Ele aumentou a valorização dele. E quanto a moto, eu comprei uma moto no ano de 2009, ela zero, foi 5.400. Após 11 anos, ela está custando hoje 6 mil reais. Então, se for o IPVA atualizado pelo valor da tabela FIPE, vai ter reajuste sim. 7 horas e 25 minutos e 26, virando ponteiro agora. Magna Santana, rapidamente seu questionamento para que a gente possa encaminhar os deputados aí para a finalização desse debate, Magna. Bom, Narciso, obrigada, bom dia, deputado George, deputado Zezinho. Meu questionamento ao deputado George, diante de toda essa polêmica, né, causada por esse alerta que ele fez, o senhor acha que conseguiu o seu intento, deputado, o que pode acontecer daqui para diante, ou o senhor vai continuar, no caso, num tipo de mobilização e pressão à sociedade, para ver se muda algo em relação a isso? E ao deputado Zezinho, que já deu alguns esclarecimentos, são interessantes, mas eu aproveito para perguntar ao deputado algo que disse o deputado George, que foi sobre o projeto em relação a reajuste e gratificações para outros órgãos. Isso vai impactar enquanto nos cofres do Estado. Se o deputado Zezinho está acompanhando isso, se ele é favorável, já que o governador conseguiu um equilíbrio aí de contas. E, de repente, reajuste como esse não tem como não impactar. Eu gostaria que ele falasse sobre isso, Narciso. Ok, Magna Santana. Deputado Jorge Passos, 2 minutinhos para que a gente possa concluir, já lhe agradecendo sua atenção ao nosso trabalho. Fique à vontade. Bom dia, Magna. Veja, Magna, com certeza vamos continuar. A nossa ideia é até o governo sinalizar que não vai fazer a atualização da tabela que serve de base de cálculo para o IPVA com base nos parâmetros da FIPE, que use, no pior das hipóteses, a inflação do período e corrija a última tabela publicada no passado. Como os ouvintes estão entendendo, vão pagar mais caro sim IPVA próximo ano. Vão pagar se essa tabela for corrigida pela FIPE. Vários exemplos foram dados. O veículo usado está sim mais valorizado e não quer dizer que isso, o cidadão, esteja numa condição melhor. É um bem que se valoriza, mas a renda, o dinheiro que entra, né, para o cara do Uber, o mototáxi, o motoboy, está diminuindo o seu poder de compra. E não podemos, nesse momento, pensar apenas nos cofres do governo. Outro ponto, para encerrar, Narciso, agradecendo já a oportunidade de conversar com você e com seus ouvintes, são 2 projetos que Magna citou aí. Aí eu tiro do cidadão para pagar mais caro IPVA, para esse dinheiro aumentar o orçamento do Estado, e na hora que eu mando aquele repasse do ODS para o Tribunal de Contas, ele vai usar esse dinheiro a mais para pagar uma gratificação por acervo para conselheiro. Uma gratificação que, pelo projeto que está na Assembleia, pode chegar até 11 mil reais por mês, para quem já ganha 35 mil reais. Projeto que eu voto contra, esse do Ministério Público, e espero também que os demais colegas da Assembleia votem contra essas matérias, porque não dá para ver de um lado IPVA mais caro, para outras pessoas ganharem 11 mil de gratificação se o projeto for aprovado do jeito que está, e sem contar, Narciso, projeto do Tribunal de Justiça para aumentar custas judiciais. Sempre que aumentar, pode, a desculpa é que eles estão fazendo o orçamento deles. Agora, quando é para reduzir essa briga toda, questão de renúncia de receita, então fica aí, Narciso, o nosso alerta, que as pessoas acompanhem. Não existe projeto de lei na Assembleia, mas o governo quer sim aumentar a base de cálculo do carro usado. A gente não falou em carro novo aqui, é só o carro usado, e com isso arrecadar mais, tirando de quem já está passando dificuldades no estado de Sergipe. Um abraço, Narciso, sempre à disposição. Obrigado, deputado Jorge Passos, pela sua participação aqui no Jornal da Fã. Deputado Zezinho Sobral, finalizando. Meu caro Narciso, meus ouvintes, eu queria reafirmar para os senhores o seguinte.
Toda essa discussão que os senhores estão presenciando agora é uma discussão no ambiente político. Ela não tem nenhum fundamento na realidade. Vou repetir para a população sergipana internalizar. É mentira, é fake, não existe nenhum projeto de lei protocolado na Assembleia Legislativa de Sergipe para aumento de taxa de IPVA. Ponto. Segundo, toda a especulação está em função de que os veículos estão se valorizando. E a taxa, o valor, o percentual é o mesmo. E ponto. Não tem outra diferença. Ah, mas meu veículo ficou mais barato, você paga menos. Ficou mais caro, paga mais, porque é percentual. E ponto. Não tem outra coisa. O resto é ilusão, essa história que desprestigia, que desvaloriza. Eu comprei uma moto por 5, está em 6. Que bom que seu veículo não desvalorizou. Pior, meu caro amigo, é se seu veículo estivesse custando R$1.000, R$1.500, R$2.000. Então, se houve uma valorização do bem, é importante que haja. E o IPVA é o mesmo valor, não tem alíquota. Então, repetindo, não há projeto de lei na Assembleia protocolado por governo ou por ninguém para aumento de taxa. Isso é mentira, isso é fake. A discussão em torno de que, especulativamente, o governo iria usar uma outra tabela, vai mudar. Olha, isso é tudo dizendo que vai, não é que aconteceu, não. Vai acontecer. E por que não sei o quê? Independente de qualquer coisa. O veículo que você declara pela lei, no valor, a tabela e o percentual é exatamente o mesmo de sempre, de 2013, 2015, igual. Então, é o valor, 2,5%. Não aumenta, nem diminui absolutamente nada, para deixar claro à população. Segundo, Magda, eu sou a favor de um estudo que o governador Belivaldo está fazendo em relação ao Poder Executivo, a uma proposta que ele está analisando em função da austeridade, da economia, da eficiência de gestão, que economizou recursos para calcular investimentos para a população em geral e para o servidor público também. Então o governo vai apresentar a proposta. Eu sou a favor e defendo. Todos nós na Assembleia defendemos, não só eu, Zezinho Sobral, mas todos defendem a valorização do servidor e os servidores sabem exatamente. Com muitos deles, muitos sindicatos, eu participei quando não era deputado, na construção e na negociação de planos de carreira que melhoraram, que avançaram e que tiveram sucesso. E espero continuar fazendo isto. Quero dizer que foram convocados mais de 500 trabalhadores, servidores para a segurança pública. E serão convocados outros concursos serão feitos. E o reajuste do Executivo me é interessante. Discuto, defendo, avalio, converso com as comissões, não antecipo nada, porque isso é uma questão de lá. Dos outros poderes, eles têm os recursos. Então você procura o presidente do Tribunal de Justiça e pergunta, você tem um orçamento, você usa seu orçamento como? Pergunta a ele. Se você perguntar ao Ministério Público, procura o Procurador-Geral, diz, olha, doutor, o senhor tem um orçamento, vai usar seu orçamento como? É de competência do Ministério Público. Você acha que eu vou mudar a determinação do Ministério Público, ou do Tribunal de Justiça, ou da Defensoria Pública, ou de quem quer que seja? Cada um tem o seu orçamento. Não existe, não li, não acompanhei, não vi os projetos que o deputado disse. Pode ser até que tenha, mas eu não os vi. Como a gente está no momento dos fake, que hoje a gente está vendo coisa, tem projeto e não tem, né? Vamos olhar primeiro qual é o projeto, qual é o conteúdo, né? Qual é a proposta, avaliar. Não se entrou em discussão, não estou anunciando voto, não estou utilizando um posicionamento para fazer campanha antecipada, não estou em desespero, porque a gente presencia um governo de futuro em Sergipe, com muitas realizações, muitas obras, muita austeridade, muita eficiência. Não estou desesperado, estou tranquilo. Trabalhando em função das pessoas, com transparência, não me escondo de nenhum debate. Agora, não admito mentira, não admito fake. Gosto de trabalhar com a verdade e não fico falseando a informação. Olha, você vai pagar mais, seu carro aumentou, mas é lógico que vai, isso é o óbvio. Mas iludir as pessoas que isso é em função de um governo, ou de um deputado, ou de outros deputados, isso não é correto, não é ético. A gente precisa dizer, eu estou defendendo essa bandeira, maravilha, eu também defendo. Defender eu defendo, não tem problema. Agora, a diferença é a defesa, que é simplesmente sofismática, que ela tem um cunho eleitoreiro, e a defesa que produz resultados reais e concretos. Quando nós trouxemos uma defesa de redução de ICMS para o produtor rural, para o pequenininho, para o médio e para o grande, em Sergipe, são 6 mil
que hoje a gente está competindo em milho no Nordeste e vê a turma investindo, gerando riqueza, gerando divisa, os impostos saíram de 1 milhão e pouco para 11 milhões arrecadados e houve redução de alíquota. Ok, deputado. E houve incentivo. Eu também defendo isso. Então, veja, eu defendo redução de impostos quando ela é baseada e lastreada na Constituição, quando ela permite que o Estado se desenvolva e que o cidadão seja beneficiado. Essa defesa, que ela não tem futuro, que ela não vai frutificar, até porque há impedimento legal, não é uma defesa com a qual eu possa compactuar, porque eu não compactuo nem iludir ninguém, nem falar mentira, eu só falo a verdade. E, obrigado, deputado Zezinho. Estou à disposição para você, sempre. Obrigado pela sua participação, deputado Zezinho Sobral, aqui no Jornal da Fã, espaço sempre aberto. Já saiu? Então, muito obrigado ao deputado Zezinho Sobral pela participação aqui no Jornal da Fã. Vou um rápido intervalo comercial. No retorno, tem mais informações aqui no Jornal da Fã. Não sai da sintonia.